2014 é ano de eleições federais e estaduais. Os eleitores terão a oportunidade de escolher governadores, senadores, deputados e o presidente. Desde as últimas eleições federais, muita coisa ocorreu no cenário político nacional e estadual e deve interferir na escolha dos eleitores no ano que vem. Por isso, o Conexões de hoje vai debater o cenário político com os professores da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, professor Pedro Célio. Muito obrigada pela presença novamente. Muito bem, Camila. Viemos aqui debater, com meu colega Pedro Mundim. Vamos lá. Bom, e também, como o professor já disse, professor Pedro Mundim, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Olá, Camila. Olá, telespectadores de Conexões. Olá, Pedro Célio. Bom, mas antes de conferir esse debate, você assiste agora uma matéria falando um pouco mais sobre esse assunto. O ano de 2013 ficará marcado na história do Brasil. Desde o mês de junho, milhões de pessoas saíram às ruas em todo o país para protestar. No início, as manifestações tinham como principal causa o aumento das tarifas de transporte coletivo. Mas o movimento foi ampliado e várias reivindicações foram expostas. Dentre elas, a principal era o fim da corrupção. Em Goiás não foi diferente. Milhares de cidadãos tomaram as ruas na tentativa de mudar a realidade do país. É um sentimento de que algo está errado, né? Um sentimento de que a gente quer um Brasil melhor, que estamos sendo roubados. Bom, é emocionante ver que o povo está vindo para a rua para protestar contra o que está acontecendo hoje no Brasil. Finalmente o gigante acordou, né? Apesar de ter sido significativa para o Brasil, as manifestações podem não alterar muito o jogo político no ano que vem. Momento em que os brasileiros vão às urnas para escolher governadores, deputados, senadores e o presidente. A juventude hoje, que tem saído às ruas para lutar por direitos, não confia muito nas instituições, principalmente no Estado, nos partidos, nos sindicatos, ou seja, nos grupos estabelecidos em geral. Então, para eles, a eleição é um jogo de cartas marcadas. E você tem elementos da realidade que evidenciam que, de fato, hoje a eleição no Brasil ela é problemática. Ela tem um perfil de mostrar para a população que é um elemento de democracia, mas tem se mostrado cada vez mais, na verdade, um elemento de dominação. Para o sociólogo, um dos possíveis reflexos da onda de manifestações pode ser o aumento dos votos nulos e abstenções. O voto nulo nessa eleição agora municipal já foi muito alto, não só em Goiânia, mas no Brasil inteiro. Pode ser uma maneira de manifestação. Você tem também bastante abstenções hoje no cenário eleitoral, mas eu ainda acho que nós, a universidade, tem que ainda apostar na democracia eleitoral, porque é um mecanismo, é um elemento importante, não único, mas é um mecanismo importante de democracia. Para começar, professor, acho que é uma pergunta que todo mundo tem feito depois de junho deste ano. Quais são as influências, as interferências que as manifestações que ocorreram no país todo devem ter sobre as próximas eleições? De fato, esse ano nós tivemos os movimentos do primeiro semestre que chegaram ao mês de junho assim, com muita efervescência, muita força. E isso causou muito impacto no mundo político, principalmente, em toda a sociedade, mas principalmente deixando recados e causando expectativas no mundo político. Eu tenho a impressão que o grande efeito, um efeito imediato, vai ser o cuidado dos partidos e dos candidatos na maneira de se apresentar, na maneira de falar sobre os problemas da população, nos modos de dimensionar as suas próprias promessas, porque está em jogo muita coisa nesse instante no Brasil. A credibilidade das instituições é um fato, a natureza daquele sentimento de que vale a pena a democracia. Então, isso está em questão nesse instante. E eu acho que o debate político, especialmente durante as eleições, vai ficar muito atento a esse aspecto. Bom, professor, e para o senhor? Quais seriam as influências dessas manifestações? E haveria um lado que a gente pode dizer que saiu ganhando com essas manifestações, que pode ter aí um resultado mais positivo por causa desse movimento? Na minha opinião, o lado que saiu ganhando foi o lado do eleitor. Porque, de uma certa forma, o que as manifestações criaram foi um aumento de uma demanda mais rigorosa por parte da prestação de contas dos governantes. Então, com isso, os partidos, como o Pedro Célio bem mencionou, vão estar um pouco mais atentos às demandas da população, talvez fazendo promessas menos, entre aspas, especulativas ou, como se diz,
muito amplas para atender de fato o eleitorado de maneira mais substantiva. Agora, se o impacto, por exemplo, na avaliação das instituições, na avaliação dos governantes, vai ser como foi no meio do ano, que realmente foi mais substantivo, eu não sei, tem que ver. Pode ser que surjam novas manifestações, mas aí, se o efeito vai ser o mesmo que ocorreu esse ano, também é uma incógnita. Falta ainda um pouquinho de tempo para a gente ter uma noção melhor de como é que o cenário vai se configurar. Bom, e a gente teve agora, no último feriado, no dia 15, a prisão de vários políticos por conta do mensalão, os políticos do PT. Isso pode ter uma grande influência na possível reeleição da presidenta Dilma? Na minha opinião, não. Tá? Na minha opinião, o grande impacto que o mensalão teve foi entre 2005 e 2006. E se você pega os estudos que foram feitos sobre as eleições de 2002 e 2006, comparando os resultados, e que acabaram refletindo também em 2010, o que se percebe foi o seguinte: entre 2002 e 2006 teve uma reconfiguração muito grande do eleitorado petista. Né? Então, se você pega o mapa brasileiro e tenta colorir, por exemplo, os municípios de acordo com a votação dos partidos, você vai perceber que em 2002 ele era bastante homogêneo em termos de distribuições de cor, né? Até engraçado isso, mas se você pega 2006 e 2010, você tem um Brasil, mais ou menos assim, do norte de Minas em diante, pegando o norte e nordeste, vermelho e abaixo azul, ou seja, indicando PT acima e oposição abaixo, e em 2010 essa mesma configuração. Eu acho que isso não muda agora em 2014. Tá? Então, se a gente for pegar realmente um grande impacto do mensalão, foi nesse período. E aí já tem 8 anos, mais ou menos, que o escândalo estourou, etc., que as coisas estão na mídia. Eu acho que não tem muito mais espaço para ter uma grande reconfiguração no comportamento do eleitor em relação a isso. E para você, professor, essa prisão, depois de tantos anos de envolvidos no mensalão, ela deve gerar alguma mudança política na visão dos eleitores também? Não propriamente uma mudança política, mas eu tenho a impressão que o reforço de uma tendência que vinha desde essa época, desde exatamente isso, por coincidência, em junho de 2005, né, que o mensalão foi denunciado, desde essa época, há um processo nesse campo da moralização do comportamento político, no aspecto da vigilância da população em relação à política, que desdobra-se em cobranças e em medidas efetivas, em alguns casos, né, no sentido da transparência. Então, a cobrança pela transparência, o reforço daquelas medidas relacionadas à lei de responsabilidade fiscal. O movimento que se chamou, num primeiro momento, de origem popular, né, fichas limpas. Em Goiás, aqui outro exemplo, né, o fenômeno que foi o senador Demóstenes Torres na eleição para o Senado e o nome que aquilo tudo que ele simbolizou em termos de moralização. Isso vem acontecendo e durante as eleições, isso ganha alguns rostos, isso se torna alguns slogans, né? Isso se converte em sínteses que tenta traduzir o sentimento popular. Nem sempre é da mesma maneira, nem sempre os resultados são os mesmos, né? Por quê? Porque em cada eleição, a conjuntura se modifica, outros fatores acontecem. Então eu creio que junto com essas manifestações populares, né, as ruas de junho, esse retorno do tema do mensalão, né, e outras questões de âmbito judicial que vão acontecer ainda. Eu acho que essa condenação agora e a prisão vai fazer com que também o plano judicial seja mais acionado com relação a outros casos, né, a outras pendências. E isso tudo vai se associar aos fatores do plano, da estrutura político-partidária propriamente dito, né? Então a conjuntura está em aberto, embora com alguns sinais importantes, que do meu ponto de vista são, na maioria, positivos para a democracia brasileira. A gente falou um pouquinho da candidatura à reeleição da presidenta Dilma. Algumas pesquisas lançadas agora em outubro apontam que ela deve ser reeleita, que ainda não há um cenário que demonstre que ela possa perder essa próxima eleição. A senhora acredita nessa reeleição? Acredita que algo possa acontecer lá que possa interferir? A gente que trabalha com pesquisa e com acompanhamento de análise política, a nossa obrigação é sempre não tratar como definitivo os sinais de alguns momentos. Então, também nesse caso, né, nós estamos ainda muito longe das eleições, essa que é a verdade. Do ponto de vista da vida social, dos negócios do país, das famílias, dos trabalhadores, das escolas, das empresas, estamos longe. Agora, há um calendário
que os políticos observam, né? Nós, os pesquisadores, os analistas de imprensa observam mais e vê que alguns momentos decisivos do calendário já começaram a acontecer, né? Então a mudança partidária já começou a acontecer. Agora o que os partidos estão dizendo é um aliado cobrando do outro sobre as datas de definição dos nomes que ainda não estão definidos. Aqui no plano regional isso acontece muito. No plano federal nem tanto, porque as estruturas que conseguem, né, se apresentar como possíveis candidaturas já estão mais ou menos definidas. Mas a vantagem da presidente Dilma nesse instante é verdadeira, é real, e aí a gente teria que associar isso a uma interpretação dos fatores que facilitam essa vantagem. Eu vejo nesse instante dois grandes sinalizadores. O primeiro ainda são resíduos, né, daquele enorme prestígio que o presidente Lula deixou e conseguiu transferir para a presidente Dilma. Então, isso é ligado ao desempenho da economia, por um lado. Agora o desempenho já não é mais o mesmo, né? Então já começa a haver quedas em alguns índices, né? E em segundo lugar, eu acho que há uma incompetência muito grande das oposições brasileiras, né? O PSDB não tem moral política do ponto de vista público para apresentar um projeto político. Porque tudo que ele critica como se fosse uma potencial alternativa de apresentar o contrário, né, é coisa que a população já rechaçou. Então ele tem essa dificuldade. Ele tem que resolver esse problema interno. É um problema de psicanálise que o PSDB vive nesse instante, né? E a alternativa um pouco à esquerda, eu acho que esse quadro também não está completamente configurado, que ele conseguiu já promover um passo inesperado, que foi a aproximação do governador Roberto Campos com a ex-ministra e ex-senadora Marina Silva. Então a temática que ela traz, a possibilidade de formular um projeto que ela traz, né, junto com aquilo que o governador Roberto Campos pode representar, isso ainda não está definido. É para você, professor. Eu concordo em grande medida com o que o Pedro falou. E, de fato, se você olhar uma pesquisa quase um ano antes da eleição, é meio que fazer futurologia e a gente aqui não faz isso, né? A gente está pensando em outras dimensões. E, de fato, a Dilma, ela sai um pouco na frente dos demais candidatos, né? Agora, tem que ver, de fato, como é que o cenário no ano que vem vai se configurar. Pode ser que a economia perca um pouco da sua força e isso acaba impactando, de fato, na avaliação dela. Pode ser que, por exemplo, o Aécio, de fato, apesar do PSDB ter essa grande dificuldade de construir um discurso que chegue de maneira mais consistente à população, pode ser que essa tentativa que ele está fazendo desde agora, de começar a construir uma imagem, de se expor para a população, etc., gere algum fruto futuro no longo prazo, ou seja, ele consiga alavancar um pouco as intenções de voto que ele tem até hoje, que não são poucas, 16% um ano antes da eleição, ele começando a fazer esse movimento. Eu acho que, assim, olhar para esse número de maneira desdenhosa é um erro. Tem que olhar com atenção. E pode ser que esse movimento do Eduardo Campos com a Marina talvez não chegue a torná-los extremamente competitivos do ponto de vista eleitoral como uma terceira força que venha de fato competir com o PSDB e PT. Mas pode ser que enfraqueça a Dilma onde ela é mais forte, que é Nordeste. E pode ser que às vezes eles gerem um segundo turno, ou consigam gerar um segundo turno, tirando votos de Dilma e do Aécio, que quando chegar no segundo turno pode ser ela pode encontrar um pouquinho mais de dificuldade do que ela encontrou em 2010 e o Lula encontrou em 2006. Então pode ser que a eleição ela acabe se reelegendo, mas talvez seja uma eleição um pouquinho mais competitiva. E isso talvez para o eleitor é interessante, porque se é a eleição um pouco mais competitiva, ela vai ter que estar prestando um pouquinho mais de atenção a alguns eleitores que antes talvez estivessem na margem. Agora a diferença deve ter diminuído e, obviamente, um partido governar com essa pressão maior, pelo menos do meu ponto de vista, para a democracia é interessante, porque ela está pensando sempre numa reeleição futura, na verdade, numa reeleição, na continuidade do PT no poder, ou seja, vai querer fazer o sucessor. E ela, para isso, vai ter que fazer um bom governo. Então, se você pega o Lula em 2010, quando entregou o governo para ela, tinha 80% de aprovação, ela deve ter muito menos que isso, nos seus números exatos. 59, 60, mais ou menos. 20%, é muito. Então, pode ser, a tendência, pelo que eu estou vendo, é de queda, a não ser que ela consiga reverter isso de maneira mais substantiva. Então, ela tendo um governo mais pressionado, talvez faça com que ela consiga gerir um governo melhor. Isso para a população é positivo. Ok. A gente vai para um rápido intervalo e você continua acompanhando esse debate sobre o cenário político para 2014 no próximo bloco.